Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Antes da leitura bíblica, gostaria de parabenizar a igreja, o pastor. Uma igreja que batiza é uma igreja viva. Tomara que um dia qualquer igreja chegasse a ter como parte normal da sua liturgia semanal o batismo. Aí a igreja está cumprindo com seu propósito nesta terra. A igreja não é um clube onde a gente se reúne para ver um programa bonito, não é isso. A igreja existe só com o propósito de trazer pessoas para Cristo. E esta manhã vocês verão por quê, qual é a razão, qual é o motivo bíblico para isso. Vamos abrir o texto bíblico, pedi que colocassem o texto aí, porque quero que deixem o texto um tempo, porque eu vou tirar as ideias do texto. Quero que vocês vejam que eu não vou pregar o que eu quero pregar, mas o que está escrito aí na palavra. Vou tirar as ideias do texto e quero que vocês percebam isso. Este é o maior convite que Jesus pode fazer a um ser humano. Diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Outras versões dizem: os que estáis aflitos, os que estáis desesperados, os que estáis estressados, os que estáis sobrecarregados. O convite de Jesus é para quem diz assim: eu não sei para que vim a este mundo. Minha vida está cheia de problemas. Todos parecem ser felizes. Eu não. Desde que me levanto até que deito à noite, é só problema, problema, problema. E muitas vezes os problemas são tão grandes que a gente diz assim: onde está Deus? Porque Deus atende a oração de todo mundo e não atende a minha oração. Bom, agora Jesus diz assim: você está pensando assim, está se sentindo assim, vem cá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, os que estáis oprimidos. Esta não é opressão de escravidão, de servir a um patrão. Esta é uma opressão interior. Mas vamos continuando lendo o texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outras versões dizem: eu vos farei descansar. Tomai, agora é interessante, é uma promessa bonita. Você está cansado, não aguenta mais? Vem, eu vou te fazer descansar. Agora vejam a maneira como ele vai fazer descansar. Olha o texto e responde: como é que vai te fazer descansar? Supõe-se que uma pessoa cansada, que não aguenta mais, que não vai mais, está caminhando assim, não? Agora você chega assim a Jesus, porque Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Como é que ele vai te fazer descansar? Lê o texto. Diz: tomai sobre vós o meu jugo. E aí se nos complicam as coisas. Se você já está cansado, agora vai a Jesus e ele coloca um jugo sobre você. Um jugo é um pedaço de madeira, de pau grosso, que se amarra ao cangote de um boi e outro extremo se amarra ao cangote de outro boi. E, geralmente este boi é um boi experiente, velho. Este boi sabe o que vai fazer, como arar direitinho, como fazer as coisas direitinho, tem muita experiência. Este outro boi, geralmente é um boi adolescente, que nunca trabalhou, que nunca arou. Então, quando colocam o jugo no pescoço deste se rebela, este quer sair, quer ir para lá, não quer entrar. Mas como está amarrado ao cangote de um boi bravo, experiente, maduro, vai indo. Este coitadinho está querendo puxar, mas não pode, está amarrado ao cangote do boi mestre. É um pau que te amarra alguém.
Agora, Jesus disse assim, você está cansado, não aguenta mais, não sabe o que fazer com sua vida? Vem, eu vou te fazer descansar. De que jeito? Vou te amarrar um jugo em cima. E queira você ou não queira, vai caminhar comigo, porque está amarrado. Agora, de tanto andar com Cristo, o que vai acontecer? Vai aprender de mim. Que coisa vai aprender? A ser manso e humilde de coração. E que vai acontecer quando aprender a ser manso e humilde de coração? Vai achar descanso para a vossa alma. Ou seja, agora já podem tirar o texto se quiserem, porque já você entendeu o que o texto está dizendo, mas agora vou comentar o texto. Veja, este pessoal que não aguenta mais com a vida, está desesperado, está louco, está estressado, já não sabe o que mais fazer. Jesus disse, vinde a mim, eu vou te resolver os problemas. De que jeito? Vou te colocar um jugo. Para quê? Para você andar comigo. E de tanto andar comigo, você vai aprender a ser manso e humilde de coração. E quando aprender a ser manso e humilde, vai achar o descanso que você tanto procura. Agora vou fazer algumas perguntas. Por que estas pessoas têm problemas? Por que estão cansadas? Por que estão aflitas? Por que não aguentam mais as lutas da vida? Qual é o problema delas? Por quê? Porque não são mansas e humildes de coração. Porque o dia que aprenderem a ser mansas e humildes, acabará o problema. Agora, se uma pessoa não é mansa, é o quê? É o quê? Brava, raivosa, estupim curto. E se uma pessoa não é humilde, é o quê? Orgulhosa, soberba. E porque a pessoa é ou raivosa, estupim curto, brava, ou orgulhosa, soberba, só se cria problemas. E ao criar-se tanto problema, só vive angustiada, cansada, desesperada. Agora, isto combina com aquilo que os estudiosos do comportamento humano dizem, porque hoje há ciência para todo. Os estudiosos do comportamento humano, mesmo que você não aceite o que estou falando, dizem que 99% dos teus problemas, porque você deve ter problemas, como eu, como todo ser humano, 99% dos teus problemas, e não importa a área, seja a área financeira, seja a área familiar, seja a área de relacionamento com os amigos, no trabalho, na área profissional, não interessa. 99% dos teus problemas têm origem no teu caráter. No teu caráter. Isso quer dizer que se neste momento teu caráter fosse transformado completamente, quanto por cento dos teus problemas desapareceria? 99%. Com quanto você ficava? Umzinho. Esse não é problema. Estaria tudo resolvido. Todos os problemas têm origem no caráter da pessoa. Outro dia uma senhora levantou a mão e disse, não, pastor, meu problema não é caráter. Eu sou boa gente, pastor. Sou gente fina. Meu problema é dinheiro, pastor. Meu problema é financeiro. Devo 3 cartões de crédito. Então me emprestei dinheiro de uma pessoa para pagar. Agora devo os 3 cartões e a pessoa. Aí me emprestei dinheiro da outra pessoa para pagar a ela. Agora devo ela e devo os 3 cartões. Isso não é caráter, pastor. Se eu fosse má, ninguém me emprestaria dinheiro. Eu sou gente fina, pastor. Eu sou boa gente, tanto assim que as pessoas me emprestam. Meu problema é a crise. Meu problema é financeiro, pastor. Financeiro.
vou te fazer uma ilustração. E vou fazer uma ilustração com as damas, me perdoem. Você tem o mais pobre, 5 vestidos. Aqui não, aqui deve ser mais, não? Mas mínimo 5 vestidos. Esta manhã você, antes de entrar aqui, antes de vir para a igreja, tomou um banho, entrou no guarda-roupa. E depois de revisar todo, suspirou fundo. Ai, não tenho roupa. E os 60 vestidos que estão aí? Não, pastor, mas já me viram. Ah, já te viram. E qual é o problema? Mas que dirão, pastor? Que dirão quê? Que sou pobre e não é pobre. Então, como você chega na conclusão de que não tem roupa, segunda-feira está no shopping. E eles sabem fazer as coisas, não? Aí tem roupa. Em Estados Unidos, quando eu prego, faço a ilustração. Entram no Ross, Dress for Less, a tenda dos hispanos e dos brasileiros quando vão lá. Não? E eles sabem fazer a coisa. Um vestido, $120 embaixo. Preço Ross, $9. Aí você fica louco. Não posso perder. De 120 para... Não. Só que esses 9 você não tem. Não, mas a oferta está demais. Eu sei, mas os 9 você não tem. Mas tem um cartãozinho aqui. Então, 7 aqui, 13 lá, 20 lá, 40 lá. E quando te chega a conta, 3.000. Aí você diz, meu problema não é meu caráter, pastor. Meu problema é financeiro. Que problema financeiro? 99% dos problemas começam no teu caráter. Agora, o interessante é o seguinte, que quando nós saímos das mãos do Criador, nosso caráter era perfeito. Éramos mansos e humildes. Porque se Jesus disse, vinde a mim e aprendei que sou manso e humilde, era porque Deus é humilde, Deus é manso. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Só que, se nós sempre tivéssemos estado ao lado de Deus, sempre teríamos refletido o seu caráter. O problema é que nós começamos a afastar-nos dele. O pecado é isso, o pecado é separação de Deus. Quando você começou a se afastar, o caráter de Deus começou a se desfigurar, começou a se apagar. E à medida que você se afasta cada vez mais, mais se desfigura o caráter de Deus. Você está aqui com o caráter desfigurado e com esse caráter briga com o patrão, briga com a mulher, briga com o marido, briga com o colega de trabalho, briga com o vizinho, briga com todo mundo, se mete em problemas. E agora está desesperado, cansado, afligido, estressado, já não sabe o que fazer com a vida. E agora vem o convite do mestre e que diz, vinde, está longe. E se está longe de mim, que sou manso e humilde, você por isso é bravo e orgulhoso, raivoso e soberbo, e por isso se mete em problemas. Então, vinde para resolver teu problema. Mas como nós seres humanos, depois da entrada do pecado, nos tornamos uma espécie de cavalinhos chúcaros, não gostamos de estar aqui. Então, o que faz Deus? Diz, vinde, eu vou te amarrar meu jugo. E você vai caminhar comigo. E de tanto caminhar comigo, vai aprender a ser manso e humilde de coração. E quando aprender a ser manso e humilde, todos os teus problemas se acabam. 99%. Está tudo resolvido. Problema profissional, problema de relacionamento, problema com o esposo, com o pai, com o filho, com o amigo. Todo problema. Porque teu caráter mudou. Mas para isso você tem que vir aqui. E tem que aprender a conviver comigo. Meu querido, desde que o pecado entrou ao mundo, todos nós trazemos um touro bravo aqui dentro. Todos nós. Esse touro
está dormindo, quietinho. Enquanto tudo sair como você quer, para que vai te incomodar esse touro? Aí está quietinho. O fato de que não pula, não quer dizer que não está. Está aí. Todos nós nascemos, chegamos a este mundo trazendo um touro bravo dentro de nós. Menos as irmãs. Não, é lógico. Porque, com todo respeito, irmãs, as irmãs, em todo caso, não podem ter um touro. Teriam que ter uma vaca brava. Touro não pode. Mas todos chegamos a este mundo trazendo isso aqui. Volto a repetir. Quando tudo sai como você quer, para que vai te incomodar o touro? Ou a vaca? Fica quietinho. Mas quando as coisas não saem como você quer, aí o touro começa a despertar. Aí começa a despertar. E quando ele desperta, querido, sai de baixo. Porque ele é capaz de fazer as piores coisas que você imagina. Quando o touro desperta. Eu estive outro dia falando com um casal que está se separando por causa de uma caixa de leite. Como é isso? O marido chegou cansado, a esposa já estava dormindo, abriu a geladeira, estava a caixa de leite, abriu, bebeu da caixa, deixou a metade lá na mesa, fechou. Neste verão que está nos Estados Unidos, terrível agora. No dia seguinte a esposa sai para preparar o café da manhã, o leite estragado. Aí ele sai. Meu café. E ela disse, não tem leite. Como não tem leite? Ontem tinha. Assim tinha. E o que você fez? Bebi, mas só a metade. E a outra metade? Está aí. Onde está? Deixou fora. Começou a briga por uma caixa de leite. Então aí, pois, o touro começa a acordar. Mas compra mais. E ela se queixa. Mas quando compra mais, você reclama. E aí começa. O touro começa, a vaca, o touro, a vaca, o touro. Vocês já viram quando começam a olhar-se assim? Ah? O touro, de verdade, olha assim e começa assim. Ah? E na hora da raiva, pois, maldita a hora que te conheci. Espera um pouco, como maldita hora te conheci? A companheira de toda a tua vida, a mãe dos teus filhos, a mulher que você ama, maldita a hora que te conheci. É que é na hora da bravura. Pois. Não é, você não falou que está querendo falar. Em realidade você não pensa isso. Mas saiu de quem? Do touro. E por que o touro está vivo? Porque você está longe. Mas pastor, estou na igreja. Pode estar na igreja, mas está longe de Jesus. Vem a mim. Eu vou te colocar meu jugo. Agora, querido, o problema é que ninguém entende o que é o jugo de Cristo. Esse é o problema, porque nós somos especialistas em teologizar as coisas, em teorizar as coisas, em romantizar as coisas, em cantar as coisas. Oh Senhor, eu estou em ti, eu aceito o teu jugo. Mas o que é carregar o jugo de Cristo? Carregar o jugo de Cristo é tomar a armadura de Deus. É a mesma coisa. Sim, pastor, mas não explicou nada. E o que é tomar a armadura de Deus? É fácil, é edificar na rocha. Sim, pastor, e edificar na rocha é carregar o jugo de Cristo. E isso, tomar a armadura de Deus. E tudo isso é o quê? É permanecer em Cristo. E o que é permanecer em Cristo? Edificar na rocha. E isso, tomar a armadura. E isso, carregar o jugo. E tudo isso, pastor, andar com Cristo. E o que é andar com Cristo? Pois edificar na rocha, permanecer em Cristo. Vocês percebem como temos expressões, e são expressões bíblicas. Eu canto desde quando sou criancinha, me ensinavam a cantar. O homem prudente, sua casa, não sei se tem. Bom, e cantamos, Senhor, Tu és minha rocha, Senhor. Mas que é isso? 3 coisas.
3 coisas. Estudar a Bíblia todos os dias. Orar em todo o tempo. E trazer uma pessoa para Cristo. Quando você faz essas 3 coisas, está carregando o jugo de Cristo. Está edificando na rocha. Está permanecendo em Cristo. Está, como disse Pablo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí está. 3 coisas. 3 coisas. Agora, se você não estuda a Bíblia todos os dias, se você não ora em todo o tempo, e se você não traz uma pessoa para Cristo, você não está andando com Cristo. Você não está carregando o seu jugo. Você não está edificando na rocha. Em outras palavras, você está longe de Jesus. E qual é a consequência? Pois a consequência é que você está estressado, cansado, caráter deformado. A tragédia é que nós aprendemos a disfarçar. Um dia estávamos caminhando na vida por aí, nos encontramos com o Evangelho, a Bíblia, alguém nos ensinou, aprendemos a palavra de Deus, tudo bem, lindo, maravilhoso, amém, o sábado, a lei, o estado dos mortos, tudo perfeito. Minha pergunta é, quando mudou teu caráter? Quando mudou teu caráter? Você pode dizer quando se batizou, mas quando mudou teu caráter? Agora, em Apocalipse 14:1, quando João vê os remidos lá nos céus, no Monte Sião, diz que viu os remidos, 144.000, que é um símbolo dos remidos, com o Cordeiro, Jesus, símbolo de Jesus, e todos os remidos tinham aqui na fronte escrito o nome do Pai e o nome de Jesus. Que significa na Bíblia o nome de uma pessoa? O seu caráter, o caráter da pessoa. Ou seja, os remidos estão lá nos céus porque tem o caráter de Jesus. Não porque guardaram sábado, não porque guardaram a lei. Agora, não se assustem, querido. Eu não estou dizendo que o sábado e a lei não tem seu lugar na vida do cristão. É possível guardar você os 10 mandamentos ao pé da letra e nunca ter o caráter de Jesus. Mas é impossível você ter o caráter de Jesus e não respeitar os princípios de sua eterna lei. Mas quando tua afã está apenas em cumprir, em guardar, em seguir, em obedecer, e não em reproduzir o caráter de Jesus, aí você se complica a vida. Aí se complica a vida. Quando você acha que só por estar na igreja está bem, aí se complica a vida. Isto não tem que ver só com o mundo do povo, querido. Quantos de vocês foram membros de igreja, de comissão de igreja, são ou foram alguma vez? Levantem a mão. Muito bem. Então vocês vão me entender. Vocês já participaram de alguma comissão de igreja onde de repente os touros começam a se olhar assim? Em plena comissão de igreja. E aí? E começam até em nome de Deus. Tem lógica isso? Eu digo uma coisa, querido. Touro bravo não vai entrar no reino dos céus. O touro vai ter que morrer nesta terra. Porque os remidos são aqueles que têm o caráter de Jesus. Agora pergunta aí, por que tem? O versículo 4 de Apocalipse 14 responde. Eles seguem o Cordeiro por onde queira que vá. E se eles seguem o Cordeiro lá, é porque aprenderam a segui-lo aqui. E de tanto segui-lo aqui, o caráter de Jesus passou a eles. E agora eles estão nos céus, seguindo o Cordeiro por toda a eternidade, refletindo o caráter de Jesus. O resumo da vida cristã é esse. Éramos perfeitos antes da entrada do pecado. O pecado entrou, se deformou nosso caráter. Cristo veio a este mundo para restaurar o caráter perdido. Agora, Ele quer reproduzir esse caráter em nós, caminhando conosco.
E caminhar com Deus é orar, estudar a Bíblia todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo. Quando você fizer isso, você está andando com Jesus. E quando está andando com Jesus, o caráter de Jesus vai se refletindo na sua vida. Isto é teoria. Mas agora vou te mostrar a prática. Eu prego em tantos lugares e conto tantas histórias que não sei qual contei em qual lugar. Mas vou te contar. Um dia recebi um e-mail, bem comprido. Eu não posso responder todos os e-mails na extensão que eu recebo, porque eu não teria condições de fazer isso. Mas coloco uma frase: Deus te abençoe, estou orando por você, uma palavra de conselho rápido e nada mais. Eu não conheço o homem que me escreveu este e-mail, embora eu sei que é um empresário poderoso, um empresário de muito dinheiro. A história que ele me conta no e-mail é uma história trágica. Ele casou com uma médica adventista, jovem, recém-formada. E ele prometeu, antes de se casar para a menina, ele prometeu: eu te prometo que nunca vou interferir na tua fé. Você é livre, pode ir à sua igreja, tua fé. Mas respeita não minha fé, minha incredulidade, minha falta de fé. Eu não acredito em nada, mas eu respeito a tua. Então, eu nunca vou interferir. Segundo, você é médica, seja médica a vida toda, eu vou te dar o maior apoio. Só que um ano depois de casado, as duas promessas foram para o lixo. Ele falou: você não precisa trabalhar porque eu tenho dinheiro. Não, mas eu quero me realizar. Não, mulher minha não trabalha fora. Quer dizer, a promessa já foi. E segundo, que está indo a esse assunto? Você não é médica formada, você não é uma mulher culta. Você acredita nessas tonterias que eles pregam. Tudo que querem é teu dízimo, e tomara que você desse o dízimo de seu dinheiro. O pior é que você dá de meu dinheiro. Então se acabou, não tem mais igreja. E a partir de aí, pues, a vida desta médica se tornou um inferno. Quando ele estava de bom humor, deixava ele ir para a igreja. Quando não queria, não deixava. E como são as coisas da vida, querido. Os filhos, 2 filhinhos cresceram e estavam com 12 anos. Hoje vou ter a emoção de batizar um netinho meu. Os meninos já estavam nessa idade, mais ou menos, decidiram se batizar. A mãe disse: falam para o pai, de repente, por ser o batismo de você, se ele quer ir. Os meninos foram: pai, vamos nos batizar, venha para a igreja. Não, essa é coisa de mulher, isso não é coisa de homem. Mas eu não vou interferir, mas querem se batizar, batizam. Homem mau, duro. Meninos se batizaram sem a presença do pai. Um ano depois, a igreja fez um passeio a um lugar distante. Passaram o sábado lá, à noite estavam retornando para a igreja, ela conduzindo os 2 meninos no carro com ela. Estava chovendo, saiu da estrada, caiu num abismo, o carro pegou fogo, ela morreu carbonizada lá, queimada, ela e os 2 filhos. Agora imaginem a reação deste homem. Apareceu na igreja, agrediu fisicamente o pastor, fisicamente o agrediu. Gritou, insultou a igreja: vocês assassinos, mataram minha esposa. Começou a insultar a Deus. Poucas vezes alguém tem insultado a Deus como este homem. Era ateu, não acreditava em nada. Ele disse coisas como assim: você é covarde. Por que mata minha esposa e criança inocente? Quer me matar? Mate-me a mim. Olha, homem bravo, empresário rico, todos os empregados tinham medo dele. Quando ele chegava, já ele se passava um código e todo mundo a trabalhar. Não o respeitavam, porque essa é a pior coisa que pode acontecer com um líder. Achar que porque todos fazem o que querem, me estão seguindo. Não te estão seguindo. O líder é seguido.
O sargento é obedecido. Você tem que decidir se é líder ou é sargento. Não confunda as coisas. Quando este homem chegava na empresa, todo mundo tremia. Gritava, despedia, demitia, sem piedade. O povo às vezes chorava, mas nada. Homem duro. Depois entrou em um estado de inércia. Já não lhe importava nada. E de repente deram para ele a notícia de que estava com câncer. Um câncer terminal. O médico disse, este câncer não é de agora. O problema é que há muito tempo você não faz exame médico. Esse câncer tem estado comendo o seu corpo há muitos anos. Agora é que estão os sintomas. Mas você já não tem remédio. No ponto em que está, que esperança vou lhe dar? Vamos fazer um tratamento, mas você não tem muito tempo de vida. Acerte suas coisas. Agora entrou assim, deixou de ir a trabalhar, ficava em casa olhando para o teto, um ponto fixo no teto, assim, que vida, que miséria. Um dia se lembrou de uma ocasião em que agrediu fisicamente a esposa. Era quase meia-noite, a esposa estava na sala, ele se levantou, foi lá para ver o que acontecia, e ela estava no YouTube, assistindo um sermão meu. E ele viu, ficou como 2, 3 minutos olhando. E depois pegou o computador, tirou no chão, pisou o computador e agrediu fisicamente. Agora já a esposa morta e todo, ele já condenado à morte pelo câncer, lembrou daquele dia. E foi no computador, abriu, procurou e me encontrou. E ele disse, pastor, eu ouvi, agora sim, um sermão inteiro. E quando terminou o sermão, eu caí ajoelhado. Eu entendi por primeira vez na minha vida o que minha esposa procurava tanto. Por que minha esposa, em meio da dor, das dificuldades que eu criei para ela era uma mulher feliz, uma mãe extraordinária. Mas minha esposa estava morta, meus filhos estavam mortos, eu estava sozinho. Olhei para o céu e falei, Deus meu, pode me aceitar? Chorei e dormi. Na manhã seguinte me acordei, despertei, fui correndo a trabalhar. Todo mundo me olhou, se assustou. Por primeira vez fui cumprimentando um por um a todos meus trabalhadores, perguntando e a família e os filhos. Não sabia nem quem era a esposa, nem quem eram os filhos. Mas não era uma coisa falsificada, brotava de mim, me dava vontade de abraçar a cada um deles. Alguns tempos depois voltei ao médico para exame de rotina. E o médico disse, você está fazendo algum tratamento diferente do que eu estou te dando? Não. Não fala para mim a verdade. Não. Então vou te fazer outra bateria de exames. Aí depois dos exames, o médico falou, você tem que me dizer a verdade. Você está fazendo alguma? Não. Então vou te recomendar a outro especialista, faça outros exames com ele. Foi lá. E outro fala, você não tem nada. Ele saiu na praia, assim, do consultório na praia, frente. Atravessou a rua e estava na praia. Caiu ajoelhado. Ele estava são, não tinha nada. Levantou as mãos aos céus. E disse, Senhor, seguinte sábado apareceu na igreja. Quando o pastor o viu, ficou assustado, porque a última vez tinha agredido ele fisicamente. Quando termina a mensagem, ele foi por atrás e disse, pastor, não se assuste. Eu não vim para agredi-lo, eu vim para ser batizado. Um tempo depois se batizou. Hoje, todos os trabalhadores olham para ele como um pai. Cada final de ano ele faz o levantamento do lucro, metade distribui entre seus trabalhadores, não por direito, porque ele quer. Todos o amam. Um homem amado na igreja. Como é que Deus pode fazer isso? É que quando você vai a Jesus, Ele transforma a tua mente, transforma teu coração, transforma a tua vida. Só que esse câmbio não é instantâneo. Todos os dias você tem que aprender a andar